E aí, galera, tudo bem? Então, a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo de evolução biológica e hoje a gente vai falar sobre as árvores filogenéticas. O que são essas árvores e como que a gente pode interpretar como as informações estão dispostas nelas. Vamos começar? Então, toda a história evolutiva, toda a história da evolução de qualquer indivíduo ou dos seres vivos de forma geral, elas podem ser representadas nessas árvores filogenéticas ou também chamadas de filogenias. Então, vocês podem verificar que você consegue analisar por meio dessa árvore, né? Vamos colocar assim, desde o ancestral comum de diversas espécies até a proximidade, o parentesco que tem com as espécies mais recentes, que é o que a gente chama de grupo interno. Isso aqui vai ficar mais específico agora para frente. Então, esses diagramas eles sempre vão indicar as relações de parentesco entre os grupos dos seres vivos, os atuais e também aqueles que já foram extintos, que são os ancestrais desses seres vivos conhecidos hoje. Em uma filogenia ou numa árvore filogenética, as espécies elas são representadas nas pontas dos ramos. Então, se vocês forem visualizar esse exemplo aqui, A, B, C, D e E são as espécies que nós estamos estudando. Os nós que aparecem, né, chamados de nós, abaixo da ponta dos ramos, são os ancestrais mais comuns entre determinadas espécies. Então, entre a espécie A e B, nós temos esse pontinho aqui, que representa o ancestral comum, que deu a origem a essas duas espécies A e B. Da espécie C e D, a gente teria também esse nozinho aqui, que seria o ancestral comum entre C e D. E aqui embaixo, esse nozinho aqui representado, seria o ancestral comum para A, B, C, D e E. Então, a gente pode analisar que também nesse nozinho aqui no meio, seria o ancestral comum para A, B, C e D. Então, é dessa forma que a gente vai analisando o grau de parentesco ou a ancestralidade dos indivíduos que são estudados. Então, sempre nós temos as espécies de interesses, que são as espécies atuais, e a gente começa a ir verificando os ancestrais dessas espécies. Tudo bem? Nós também podemos representar de outra forma essa árvore filogenética. Ela pode estar lateralizada, ela pode ser mais retinha, não precisa ser em diagonal. No entanto, a interpretação é a mesma. Então, aqui A, B, C, D e E são as nossas espécies de interesse. E a gente vai analisando, né, os nozinhos, os encontros, aqui os cruzamentos, os pontos de ramificação e a ramificação, que é a indicação do ancestral comum. Então, esse pontinho aqui é o ancestral comum de A e B. Esse outro pontinho aqui é o ancestral comum de C e D, e assim você vai fazendo a análise dessa árvore filogenética. Sempre do ancestral até as espécies atuais, que geralmente são as espécies de interesse. Então, dessa forma, conforme a gente vai analisando uma filogenia, a gente pode compreender o grau de parentesco entre as espécies. E aqui a gente tem um exemplo disso. Então, quanto mais recente for um ancestral compartilhado entre duas ou mais espécies, maior vai ser o grau de parentesco entre elas. Quer dizer, mais características são comuns às espécies envolvidas. Então, quanto mais recente for, vamos supor, entre A e B, esse ancestral, ele vai dar origem a características que são mais comuns a A e B. O ancestral, que é o ancestral mais recente de C e D, traz também características para A, B e C. Então, você vai ali do nozinho, né, do ponto de ramificação, analisando o grau de parentesco entre as espécies, e quanto mais próximo estiver esse grau de parentescos, mais características em comum terão essas espécies. Para a gente finalizar aqui, vou usar o exemplo que nós temos ali no livro, de uma árvore filogenética, que trata da árvore ou da análise, né, dos ancestrais de alguns felídeos. Então, se vocês forem analisar ali,
A gente tem o leão, o leopardo, a onça, o tigre, o leopardo das neves, o gato maracajá e a jaguatirica como as espécies atuais de estudo. São essas que nós estamos analisando. Então, se a gente for analisar o ponto A é o ancestral comum a todos esses grupos de seres vivos que estão sendo representados aqui na filogenia. Então, a todos esses felídeos, a gente tem um ancestral comum. Quem seria esse ancestral comum? Ele é representado pela letra A e ele é originário, ele é um ancestral que veio lá da Pantera, que viveu lá no sudeste da Ásia há 10 milhões de anos. Então, conhecido como o primeiro ou um dos mais antigos ancestrais dos felídeos, desse grupo inteiro que está sendo analisado. Se a gente for pegar aqui no nozinho B, esse pontinho de ramificação B, aqui ela trata da espécie dos grandes felídeos, né? Ali do leão, do leopardo, a onça, o leopardo das neves. Então, são os grandes felídeos, aqueles que são as representações maiores, né? Em corpo, em costumes desse tipo dessa espécie. Então, ali em B é a representação desse grande grupo. O B seria o ancestral desse grande grupo. E ali no F, seriam os felídeos ali de tamanho médio, que são representados aqui pelo gato maracajá e pela jaguatirica. E aí, se vocês perceberem, há aqui um espaço, né, dentro dessa árvore filogenética que mostra que ali houve um evento de especiação, que é o que nós vimos na aula passada. Quem não teve essa aula ainda terá, não se preocupe, tá? Vai estar na ordem. Surgindo de um evento de especiação que ocorreu com o ancestral comum em F. Por isso que essas espécies se separaram, que aqui formou uma característica de ter um felídeo menor. Então, a gente separou os grandes felídeos dos menores de acordo com algum evento de especiação que deve ter ocorrido com esse ancestral F, que deu origem a esses felídeos que têm tamanho menor, né? O tamanho médio aí, mais conhecido. Então, essa aqui é uma representação de como a gente pode ir analisando as árvores filogenéticas. Isso pode ser representado para espécie, para famílias, para filos, para reinos, mas isso vocês vão ver em biologia lá no ensino médio. Hoje a gente precisa compreender como analisar essas árvores filogenéticas. Tudo bem, pessoal? A gente vai dar continuação a esse conteúdo também na nossa próxima aula, que é lá na sexta-feira. Mas qualquer dúvida vocês podem me perguntando durante a semana. Belezinha? Até a próxima aula.